Eu me rendo a esse meme. Absolute animação. Absolute cinema. Absolute insano. Tudo absolute. Inclusive o whisky absolute. Que episódio insano esse, gente. Que episódio incrível. E eu vou insistir no meu trocadilho do vídeo anterior. É um X-Tudo. Continua um X-Tudo. É mais gostoso que um X-Tudo. Vai ficar melhor. Se até o faraó, gente, o Ramatut, ele usou um trocadilho durante o episódio, por que eu não posso usar? Por que não tem esse direito? Porque o X-Tudo não tem um bacon, queijinho, pão, linguicinha, um alface e tomate pra fingir que é saudável. E esse episódio ele tem tudo. Você mistura várias HQs de um jeito bom, não de um jeito Zack Snyderzístico, faz o que o cinema não faz, que é dar uma importância épica e memorável ao apocalipse. Não é um apocalipse do camelô, igual o cinema fez. E nada contra camelô, hein, gente. Minha mãe foi 13 anos camelô, trabalhei com ela na barraca de tempero, e tenho muito orgulho disso. Então, depois da abertura, vamos falar do 4º episódio de X-Men 97, a 2ª temporada, A Ascensão de Apocalipse 2. Hi Brasil! Eu sou Jimmy. Esse Brasil ficou mais triste porque nós somos eliminados, né? Eliminados pela Noruega, pela Armada. Desgraçados desses vikings. Eu sou Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Duende Verde, o seu Nerd Leprechaun. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que também está acompanhando X-Men 97, a 2ª temporada. Já aviso que esse episódio é com spoilers! Então não esquece de assistir se você se importa com spoiler. Se você é spoiler fóbico, como eu, você vai lá, assiste primeiro o episódio disponível no Disney+, e depois vem pra curtir essa resenha e comentar comigo o que aconteceu nesse episódio. O nome do episódio, pessoal, é A Ascensão de Apocalipse, parte 2, e no começo a gente já vê as consequências do ataque do faraó Ramatut. Pegou aquela tecnologia do futuro, aquela cúpula, astrolábio, não sei o que era, e pum, tentou destruir o Ensabanur. Gostou de falar? Ensabanur. Parece que você tá falando de um jogador do time da França, né? Dembélé, Mbappé, Tchouaméni, Barcola, Ensabanur. Vai se criando um clima terrível. Então, pessoal, voltando pra Parica Brisa, que eu tava falando. As consequências do ataque, pessoal, é o Baal, que é aquele que tava disputando a mentoria com o Magneto na formação de vilania do Apocalipse. Tava lá o Baal e o Magneto disputando aquela mentoria. Porque eu sei que aqui só tem gente fodida, não tem um iPhone aqui. Só tem Android, olha o cheiro de Android que tá aqui que eu não tô aguentando ficar. Um diabo e um diabinho mais ou menos. O Magneto é ali. Tentando ser um diabo em redenção. E eles estavam ali disputando, né? O orientador e mestrado pro Apocalipse se formar em vilania. Ele morre, pessoal. Isso é uma adaptação de algumas HQs. Que eu falei, mistura várias HQs, porque a HQ tem o mesmo nome, né? É Apocalipse Ascension, alguma coisa assim, o nome da HQ. Errou! Agora eu esqueci, eu vou tentar botar aí na tela pra vocês. É uma das HQs que tem referência, sem contar que esses 4 episódios tem uma mistura de outros, né? Aquelas aventuras de Jean Grey e do Scott, do Ciclope e Jean Grey, se eu não me engano, também é uma parte ali referenciada nessa HQ, tá? E tem uma outra que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né? Que é de 2010, se eu não me engano. Então o Nur explode de raiva, pessoal, e ele ainda dá uma chance pro professor Xavier se explicar. Ele não ia bater num cadeirante quase idoso, né? Isso é covardia. É Nur, não é Nur, faz isso não, Nur. E aqui a gente já percebe, pessoal, esse forte traço de tirania do Nur, né? Do Ensabanur, que vai se transformar no Apocalipse. Porque ele fala que respeita e entende que eles foram capazes de sobreviver ao ataque do faraó, do Ramatut, e que isso, ele deixaria ele se explicar por isso, pela capacidade dele, pela força deles, né? Então, aí você vê que é uma tirania bem predadora de sobrevivência, né? Pra ele, os mais fortes são os que sobrevivem, né? O diálogo na cena seguinte, pessoal, ele é muito, muito bom. Tá lá o Bishop, o Fera, a Vampiro, o Magneto e o Noturno discutindo o plano do Magneto de usar o Nur pra reescrever aquela linha do tempo, fazer aquela baguncinha na linha do tempo, né? Pra que ele vire em vez do Apocalipse, ele vire o Nazareno, o Jesus Cristo, o Salvador dos Mutantes. O Bishop,
Falava Bishop, né? Bishop não, Chopp é de bebê, né? O Magneto confronta a hipocrisia do Bishop. Eu vou falar Bishop, porque eu falava Bishop. Que voltou no tempo várias vezes pra tentar mudar, né, o futuro dele, o passado, o futuro. E tava questionando os planos do Magneto de fazer a mesma coisa, né? Então eu achei isso bom. É um diálogo que faz sentido. Por isso que eu falei no começo, na introdução, dos diálogos maduros que tem esse episódio e os outros também, né? Aí vem uma outra cena muito boa, que é a vampira e o Magneto se olhando, se entendendo só no olhar, né? Porque ela comenta que o plano do Magnus poderia salvar e evitar acontecimentos futuros, se referindo à primeira temporada, pessoal. Os acontecimentos de Genosha, né? E eles se entendem só de olhar, né? E é legal como tem camadas, porque eles se envolviam, né? O Magneto tinha um trelelê ali, né? Do Magneto com a vampira. E isso é legal, né? Que eles se entendem só de olhar. E ele sabe que ela tá falando do Remy, do Gambit. E a vampira não me engana, né, gente? Ser humano mutante é a mesma coisa que ser humano. Só dá valor quando perde. Ela tava se atracando com o Magneto lá, né? Pra ter uma experiência física com o Magneto. E só foi perder o Remy, que aí fica agora choramingando pelos cantos. Meu Remy. Não deu valor, né? Quando ele tava lá, não deu valor. Aí quando ele morreu, vai dar valor. Mulheres, todas iguais. Também deve ser da natureza da vampira, né? Uma vampira sai chupando todo mundo. Eu poderia ter passado um vídeo sem essa, né? E isso é genial porque o Magneto ele também se sente responsável pelo que aconteceu. E tá além dos sentimentos ali dele pela vampira, né? Se ele tem algum sentimento. Mas ele sabe que ele é responsável pelo aquele... Ele, de certa forma, foi um corresponsável por um apocalipse ali da era do presente lá. Ele destruiu um monte, vários mutantes morreram ali. Eu só lembro do Gambit, mas vários morreram, né? Naquele acontecimento. E ele foi um dos responsáveis pelaquilo, né? Toda a ideologia dele faz ele confrontar os humanos e leva aqueles acontecimentos, né? Pra quem se lembra da primeira temporada. E isso, gente, dele ser responsável, dele de certa forma ser um apocalipse do tempo dele ser o maior vilão ali, é uma história de... Tem um paralelo muito interessante do Magneto com o Apocalipse, se vocês perceberem, né? Que eles fazem. Os dois são vilões, né? E além do Magneto ter esse próprio Apocalipse da sua meio Apocalipse, é uma interpretação minha, assim, tá, gente? É uma licença poética que eu tô tirando, né? Os dois têm esse vínculo pela violência e pela tirania, pra conquistar pela força, não pela democracia, né? E o Magneto ainda tem essa história de sofrimento, que é dos judeus do Holocausto, né? Ele tem basicamente a mesma ali, arco de desenvolvimento e trajetória do Apocalipse. O Apocalipse também queria libertar o povo dele do Egito, né? E ele vai fazendo esse arco de perceber que só se ele tomar o poder é que ele vai conseguir libertar. O Magneto é um pouco parecido, né? Sem contar toda essa metáfora que tem dos X-Men são para as questões sociais de negros e de diferença, de minorias e tal, né? E o Ensabanur é um escravo que vai ascendendo, um escravo que se torna Deus, como depois ele mesmo vai falar no final do episódio, o Apocalipse, né? E você percebe essa tirania do Magneto, quando o Fera levanta assim, a democracia tem voto, ele já quebra na hora a pulseira temporal lá do Bishop, né? Democracia! Eu sou a democracia, porra, cala a boca! Esse foi a atitude do Magneto naquele momento. Ele decidiu pelo plano dele, nada de votação. Democracia o quê? Então você vê a tirania. O Magneto, acho que ele se vê no Apocalipse, né? Ainda mais que ele enxerga o início, né, do Apocalipse. Então ele deve se ver um pouco ali. Né? Teve um pouco do que eu reclamei, pessoal, na análise dos 3 primeiros episódios, essa background do Ensabanur, né? São através de flashbacks, né? O professor Xavier, quando ele acessa a mente, e é forte, né? Porque o Ensabanur fala que a dor acalma ele, o professor Xavier consegue ver que ele foi abandonado no deserto, pela aparência dele. Ainda tem isso, né? Tem uma questão aí ojeriza a aparência do Apocalipse, né? Tem uma questão aí que também é do Caçador de Marte. São pessoas que são rejeitadas pela sua aparência física, por falta da beleza, né? Então, assim, é uma surra no cinema, né? O arco que eles estão mostrando aqui do Apocalipse, passado, presente e futuro, o cara do Egito Antigo até o ano de 3000 e tanto, onde ele vence, é uma surra enorme no cinema que faz aquela droga com o Apocalipse, né? Depois, pessoal, nós temos o Ramatut. Olha como o episódio ele é bom. A gente tem revelando que um dos nomes dele é Kang e o seu desejo de ter o poder celestial daquele templo ali do escondido no... Finalmente, nós temos um Kang ameaçador. Não sei quantos filmes que o Kang apareceu. Foi na série do Loki, no filme do Homem-Formiga. E onde mais ele aparece, que eu já esqueci. E é o primeiro Kang ameaçador que a gente tem, né? Ele consegue, além de viabilizar toda aquela tecnologia para o Egito Antigo, ele ainda tem acesso àquela meio... talvez uma ideia avançada do cérebro, aquele aparelho de cérebro do professor Xavier, né? Que ele usa nos filmes, inclusive do live action, a gente vê isso. Ele tem acesso e ele consegue, sem ser um telepata, ele consegue se comunicar com o professor Xavier e revela lá as intenções. O professor também
desmascara ele, né, que ele quer dominar tudo. Então você tem um Kang ameaçador, pela primeira vez eu senti uma certa ameaça, a invasão da mente do Professor Xavier, que é um mutante lá nível 5, como falam nos quadrinhos, é um telepata e ele conseguir ter esse acesso, né. E o fato dele estar confrontando o Nuro, que ele achar que ele é capaz de confrontar, impedir que o Apocalipse domine, né, afinal ele ataca lá o esconderijo, né, dos X-Men e do Ensabanur, né. Essa mistura, pessoal, do Egito, de Egito antigo, de tecnologia futurista. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa meio quase com uma aventura cósmica, né? É muito bom, né? Muito bom de ver, dá uma estética pra animação meio única. Com poucas coisas parecidas, assim, juntando a estética dos uniformes com o Egito, com aquela mistura tecno-orgânica do Apocalipse. Né? Dá um visual muito gostoso de ver, né, em tela. E é legal essa parte, pessoal, da cósmica do Egito, né? Porque tem uma teoria da conspiração, que já foi um pouco refutada por cientistas, né? Mas tem gente que ainda acredita que as pirâmides, né, foram feitas por alienígenas, ou inspiradas pelos alienígenas, né? Eu anotei até aqui o nome dela. Kelps, Kefren e Miquerinos foram construídas por alienígenas e elas foram projetadas pelos humanos para se alinhar com para espelhar, na verdade, né, a posição das 3 pirâmides, as 3 Marias do cinturão de Órion, né? Associadas ao deus Osíris. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Isso me fez lembrar bastante do X-Men Evolution, né? No X-Men Evolution, aquele desenho que a gente assistia ali depois da Liga da Justiça no SBT, lembra? Eles usaram as pirâmides, né, pra essa confluência e transformação do Ensabanur em Apocalipse, pra quem vai lembrar do desenho, tá? É muito bom. Inclusive, esse desenho é subestimado. Pouco se fala do X-Men Evolution, mas ele era muito bom, viu? E com X-Men jovens. Eu acho que, inclusive, seria muito interessante a Marvel se espelhar e olhar um pouco pro X-Men Evolution pra tentar passar pro cinema, né? Se não conseguir passar esse mesmo, eu acho difícil que ele passe com tanta história que ele vai transferir o X-Men 97 pro cinema. Gostaria muito que ele conseguisse essa atmosfera do X-Men 97 pro cinema, né? Mas acho que talvez ele não consiga. O live action, né? O MCU. E eles ainda linkaram, pessoal, essa ideia do Egito, né? Da esfera, esse templo oculto, a ideia de um celestial, né? Que já apareceu na Marvel, né? O celestial. Então, eles meio que pegando essas ideias aqui do mundo real, das pirâmides do Egito feitas por alienígenas e levando pro roteiro, né? O roteirista deve ter pensado nisso pra fazer. Eu não li as HQs, tá, gente? Eu conheço, eu sei que é baseado em HQ, mas eu não cheguei a ler todas essas HQs. Talvez tenha até muito mais coisas do que eu tô imaginando. Geralmente a HQ ela é mais detalhada, mais profunda, né? Em alguns temas. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, na história, nós temos um celestial no meio do oceano, ainda no filme do Eternos, né? Temos deuses egípcios na série do Cavaleiro da Lua, que é interpretado pelo Oscar Isaac, e que também interpretou Apocalipse no cinema. Nos filmes anteriores dos X-Men, hein? Bum! Explodiu a sua cabeça? Nada a ver com nada, eu tô falando? Pois é, isso não significa nada. Mas vai que dá uma loucura no MCU de trazer esse Oscar Isaac, revivendo o Apocalipse, e ter um fuzuê pra resetar tudo de uma vez, hein? Com um massacre que eu vou falar daqui a pouco, tá? Acho difícil que o MCU vai aproveitar esses links que eu tô fazendo, né? É só uma coincidência que o atual Cavaleiro da Lua, que eu nem sei se vai aparecer mais nesse MCU, tenha sido feito, é interpretado pelo Oscar Isaac. E ele fez o Apocalipse também, né? Então é um ator que tá ali, vai que ele faz alguma aparição em um Apocalipse decente. Tudo bem, você vai queimar a carta, né? De usar um visual decente do Apocalipse nessa Guerras Secretas, nesse Doomsday, né? Mas, vai que, né? Voltando pro episódio, pessoal, Nur descobre toda a verdade, que seu destino através dos glifos egípcios ali, bem legal, né? Na parede da nave. Fala que vai evoluir e nunca mais vai ficar sem poder. E dá um couro nos X-Men enquanto caminha pra receber a evolução ali que a nave que tá chamando ele pra receber, né? Temos o vínculo dele com a Semente da Morte. Essa foi a HQ que eu falei que eu ia citar. É uma HQ, se não me engano, de 2010, sobre a Semente da Morte, que é um outro conceito ali que eles colocam em 2010 nas histórias dos X-Men, né? E aqui quem dá pra ele é um celestial, né? Faz até um sentido o vínculo dos celestiais com o Apocalipse, no meu ponto de vista. Eu acho bom, viu? Muito bom esse vínculo, porque pra mim, pessoal, quando você cria uma cosmologia dessa no MCU, ou nos quadrinhos, ou na Marvel, ou em qualquer outra história, você cria uma cosmologia dessa tão grande dos celestiais, dos eternos, você precisa vinculá-los com os poderes terrenos aqui. Você não pode ter um poder do tamanho do Apocalipse e ele não tem um vínculo, e essas entidades, de certa forma, permitirem esse poder, né, de destruição,
de tamanha destruição. Então você precisa ter um certo aval. E ali tá mostrando, né? Porque o Apocalipse vai de acordo com o discurso dos Celestiais, que é pra nascer vida tem que haver morte, pra construir tem que destruir. Então faz sentido que ele receba do Celestial. Esse Celestial é um bando de desgraçado, né? No filme The Eternos eles já queriam explodir a Terra inteira pra fazer nascer um pintinho celestial, né? Já chocar a Terra assim, ó. Não é assim, assim é um ovo frito, né? Chocar é a galinha. Aí a gente tem a luta do Magneto com o Apocalipse, muito boa, quando um fala que ele já acreditou que a violência podia curar o mundo, e o Apocalipse fala que a violência pode gerar uma nova era, né? New Age. Esses caras do New Age, esses hippies, só dá nisso, né? Não, mentira. E a gente tem ali a utilização dos poderes, tá? Você vê como o Apocalipse é um dos vilões mais fodas dos quadrinhos, tá? Um dos melhores, porque essa mistura do orgânico com tecnologia, com uma coisa meio cyberpunk dele, de mitologia egípcia também. Puta, o braço dele virou uma bazuca, assim, no Magneto, mas o Magneto consegue se defender e ainda consegue fazer uma espécie de enrolar igual uma múmia, pra ficar ainda na metáfora do Egito, pra proteger o Professor Xavier, né? Paralelo a isso, pessoal, o Ramatut se transforma em Kang, ele percebe ali que depois da transformação do Apocalipse não tem mais nada que ele possa fazer pra deter, né? E ele vai embora e ele se revela como Kang, e até põe aquela roupinha clássica do Kang, né? Aí aqui que ele usa o trocadilho, tá, gente? Ele fala que agora, essa era já é do Apocalipse, que ele não consegue fazer mais nada, e só pode ser desafiado por algo external. Olha o trocadilho aí! Não é só eu que uso não, tá? Os trocadilhos infames. Aí eu fiquei curioso, pessoal, que força externa será essa? Ele tá falando de algum X-Men de fora, de outra dimensão? A gente vai ter um vínculo de MCU cinema com a animação? Será que vai ter outros X-Men aparecendo? Será que esse filme do Doomsday, esses X-Men que aparecem, tem algum vínculo? Não sei, né? De algo que aconteceu? Fica aí a torcida. Ou também não, porque pode fuder a animação toda, né? Melhor não. Em seguida, pessoal, nós temos o Magneto simplesmente detendo um buraco negro. Uma porra de um buraco negro. Tá louco, eu vou bater uma com as duas mãos. Eita, caiu meu Guardião Celta. Porra, ele deteu, gente. Isso é épico. É épico, pessoal. Épico. Vai ficar aí, ô desgraçado. Peraí. Ai, cara. Deixa aqui. Se isso tivesse acontecendo em live action, gente, o Magneto usando os poderes dele pra pegar os destroços da cidade ali, parte dos destroços, salvar as pessoas e conter um buraco negro que o Apocalipse pediu pra nave abrir pra destruir a cidade do Ramatut, que seria o primeiro que veria sua ira, cara, a gente tava vibrando igual Vingadores Ultimato, hein? É louco. E, gente, como essa cena final é boa, né? O Magneto detém o buraco negro, cai como se fosse um meteorito, assim, né? Todo arregaçado, já sem camisa, peito aqui esfolado. Ele cai num deserto parecendo um meteorito, que é uma alusão meio cósmica de novo, né? E o Professor Xavier, no deserto, um sol, a cena meio laranja, construção ali da direção. O Professor Xavier, sem ter o que fazer, rastejando, enquanto a silhueta do Apocalipse vai aparecendo com um sol assim no deserto, né? Vai vindo assim, encobrindo o sol, meio uma coisa eclipse, apocalipse mesmo, né? E depois, gente, vem a morte brutal, assassinato brutal que o Apocalipse faz sem misericórdia no Magneto, né? Ele pega o Magneto pelo capacete só, né? Devia ter escapado e caído, né? Saído assim, né? Só pelo capacete. E ele vai lá com uma bazucona. E a cena não mostra, mas mostra a energia da bazuca ali do Apocalipse, deixando os órgãos à mostra, assim, com a luz, assim, e a radiação quase, né? Eles evaporam o Magneto. Puta cena boa, né? É absoluto cinema. Absoluto cinema. Eu me rendo a esse meme de novo. Absoluto cinema. E essa cena, pessoal, gera raiva. Uma raiva. Você vê a expressão do Charles, que toma conta do Professor Xavier. Ele começa a xingar. Sua mãe devia ter te abandonado no deserto, te largado lá, maldita hora, o mundo seria muito melhor se isso tivesse acontecido. Vários assim, sentimentos ruins vindo E ainda teve a despedida antes, que eu esqueci de falar, né? Eles se despedem telepaticamente, né? Um pede desculpa pro outro, eu não posso fazer nada. E o Magneto também não podia fazer mais nada. É triste aquela cena, um vínculo emocional que os dois têm. E, pessoal, por que eu tô falando disso, dessa cena? Porque é uma piscadela pro massacre, hein? Quem lembra do massacre nas HQs? Porque nas HQs, o trauma que gera essa entidade do massacre, que ela é a soma do lado sombrio do Professor Xavier com o lado mais sombrio do Magneto, eles geram essa entidade do massacre. É uma espécie de soma psíquica dos dois, de um contato depois que o Magneto, isso nos quadrinhos, tá? Depois que o Magneto, ele extrai o adamantio do Wolverine. Isso gera um trauma ali, o Professor Xavier entra dentro da mente do Magneto pra tentar conter ele, meio que desligar o cérebro dele, que eu lembro mais ou menos da história, tá? Se vocês souberem mais detalhes, pode me corrigir, pode colocar aí nos comentários, tá? E esse contato faz com que os sentimentos
mente ruim, um lado ruim, a mente do Magneto entra em contato com sentimentos de frustrações e de fracasso do próprio Professor Xavier. E isso gera essa entidade do massacre, tá? Isso nos quadrinhos. E eu acho só o fato dele extrair, não querendo fazer pouco caso do Wolverine, mas eu acho que isso não geraria um trauma tão grande no Professor Xavier. Agora, essa morte do amigo dele de muitos anos, à frente dele de forma brutal, pelo Apocalipse, por um vilãozão assim, não que o Magneto não seja um puta de um vilão, né? Mas eu acho que é mais traumático do jeito que foi construída a cena, né? Da impotência do Professor Xavier. Você vê o rosto dele, né? Do que ele fica desejando. E teve o contato psíquico. Eu acho que isso aqui é um pouco é uma piscadela, talvez um easter egg aí, não sei como chama, do massacre, tá? É um indício que talvez a gente tenha o massacre futuramente aí nas próximas temporadas porque ele fica oculto, né? Massacre é uma entidade que ela fica oculta dentro da mente, depois que esse choque psíquico acontece entre as duas mentes, Magneto e Xavier, ela fica oculta no Professor Xavier, ela vai se manifestando aos poucos, assim, né? É muito legal isso. Eu sei que tem muita gente que não gosta do massacre, tá, gente? Falam que é uma porcaria, uma saga ruim, forçada. Mas eu gosto, tá? Eu gostava bastante do massacre. Inclusive, pessoal, nos quadrinhos, nessa saga do massacre, o Apocalipse, ele fica só como observador, tá? Ele participa dessas... Por isso que é interessante, né? Como o Apocalipse, ele saiu, no episódio lá do futuro, ele saiu pra confrontar os X-Men nos anos 90, ali em 97... Talvez isso possa ocorrer também, tá? Nos quadrinhos, ele é um observador, tá? Dos acontecimentos ali da entidade massacre. Só que ele percebe, gente, imediatamente que a energia gerada ali daqueles dois mutantes poderosos, que ela é uma entidade, assim, meio muito instável e de escala multiversal. Então que talvez até ele poderia ser derrotado, poderia sucumbir ao massacre, né? É meio ruim isso, porque o Apocalipse deveria ser talvez o alto da pirâmide ali, né? Pra ficar de novo o Egito, né? Tô com o Egito na cabeça. O alto da pirâmide dos vilões do X-Men. Quando você pega o massacre, você acaba tirando um pouco do peso do Apocalipse, né? Quando você coloca o massacre à frente do Apocalipse. Isso tira um pouco ali acaba ficando meio ruim, né? Aí não posso ficar pensando muito que aí eu começar a desgostar das coisas. Então eu vou fingir que o massacre é legal. Mas tirando essa parte, que eles insistem em fazer, né? De criar uma ameaça que estraga a outra. Ele é um observador, como eu tava falando pra vocês, né? Ele percebe isso. E ele passa parte só dessa coisa assistindo aquele caos nos quadrinhos, tá? Esperando o momento que das forças da Terra, dos Vingadores, dos X-Men e do Quarteto Fantástico, envolve todo o universo Marvel, tá? O Homem-Aranha também é envolvido no massacre, que elas estejam, assim, fracas para que ele pudesse tomar conta da situação e controlar o planeta, né? O massacre, ele quer matar o Franklin Richards, tá? E absorver os seus poderes para alterar a realidade. Esse puta mutante que é o Franklin Richards, né? Filho da Sue Storm e do Reed Richards, o Senhor Fantástico, o casal do quarteto, tá? Aí até acontece do Apocalipse se unir ao Cable pra tentar impedir que o massacre mate e absorva os poderes do Franklin Richards. Mas o Apocalipse que tinha esse plano ali por baixo dos planos de matar o menino, tá? Pra impedir que o massacre conseguisse absorver os poderes. Vale lembrar, pessoal, aqui, que fazendo um linkzinho com o cinema, que o filho do Reed Richards, do Senhor Fantástico e da Sue Storm, já existe no MCU, tá? Do cinema. Ele apareceu no filme do Quarteto Fantástico. E nas HQs ele é um mutante. Ele já é um mutante agora no MCU? Não lembro, comenta aí se ele é um mutante. Se ele é considerado mutante já. Só que o Galactus, ele quer pegar o menino porque ele fala que ele tem o poder, essa criança tinha o poder de conter a fome dele, né? Então alguma coisa fodida desse universo do MCU, o Franklin Richards né? Então a gente tem aí Celestial, a gente tem Franklin Richards, a gente tem o Kang, que ele aparece na animação e aparece no MCU. E espero que eles consigam dar um fim pro Kang decente, né? Isso eu quero saber, gente. É um outro indício de que vai ter uma certa união dessas coisas? Para depois resetar? Fica aí essa torcida. Eu acho que seria interessante, hein? Se a gente tivesse isso. Porque o Galactus foi muito mal trabalhado, na verdade, né? O cara é um puta de um devorador de planeta. Ele devora planetas. E ele é derrotado tropeçando numa pedra e caindo num buraco. Aí é demais, né? Mas, pessoal, a gente pode ter aí um massacre. Eu fico animado, tá? Com essa ideia do massacre, eu acho boa. E talvez ele aconteça até antes do confronto com o Apocalipse, né? Talvez seja um pouco anticlímax. Você tem todo esse arco do Apocalipse e você não tem um confronto com o Apocalipse no presente, ali em 97. Talvez seja assim, mas adiar um pouco e fazer o massacre no meio, ou fazer o massacre depois, né? Vincular o massacre não só ao Professor Xavier e ao Magneto, mas também a um pouco da energia ali celestial que eles tiveram contato, não sei, né? O que vocês acham que eles poderiam fazer, né? Vocês acham também que vai ter massacre ou não?
E ainda tem a cena pós-crédito, tá, pessoal? É uma cena meio perdida do Wolverine encontrando o Capitão América e a Viúva Negra, recebendo o projeto da Arma X, talvez pra tentar readquirir o Adamante, né? Colocar o Adamante no corpo dele mesmo, porque a gente viu aí na temporada que ele tá com aquelas garras raiz, tá com a garra raiz de osso, que o Magneto extraiu na primeira temporada, né? Pra quem não assistiu já é um spoiler. Mas é uma cena meio solta, né? E não tinha tido cena pós-crédito ainda, né? Nos 4 primeiros capítulos. O que vocês acharam do episódio, pessoal? Acharam também a absolute animação? Ficaram empolgados para ver os próximos episódios? Não esquece, pessoal, de deixar um comentário do que vocês acharam, qual a opinião de vocês do episódio, de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, tá? Jimmy, nada neutro, seu Duende Verde. Fui!